noite, a paz do Senhor. Meu nome é Ayla, eu tenho 29 anos. Semana passada, não, me engano, essa semana eu recebi uma palavra profética de um pastor bem conhecido aqui no YouTube e decidi tomar coragem e fazer um canal no YouTube, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem porque eu nunca me identifiquei verdadeiramente, nunca casei, né, com nenhum assunto. Eu não me identifico muito com maquiagem, não me identifico com sair para lugares bonitos, até porque eu não sou muito de sair. Não me identifico com cozinha, essas coisas. A única coisa que eu me identifico e tenho prazer de falar sobre a palavra de Deus. Me identifico 100% em todo tempo, toda oportunidade que eu tenho é sobre isso que eu falo. É aquela palavra que a Bíblia diz, né? A boca só fala aquilo que o coração tá cheio. E graças a Deus, acredito eu, que é disso que o meu coração tá cheio, porque a minha alegria, o meu prazer é falar da palavra de Deus. E eu costumo fazer um devocional todos os dias. Eu tenho esse costume. Tinha até parado, mas voltei essa semana. Deus tem me incomodado bastante. Na segunda-feira, acredito que foi na segunda ou no domingo, não sei, na madrugada de domingo, acho que foi na madrugada de domingo. Perdão, tá, se eu ficar gaguejando é porque eu não tenho uma dicção muito boa, eu gaguejo bastante, principalmente quando eu tô nervosa, então me perdoem. Na madrugada de domingo, Deus começou a me incomodar bastante de madrugada, para poder retomar a minha caminhada. Eu não me afastei, eu continuei indo para a igreja, continuei louvando a Deus, meditando na palavra dele, que era pregada na igreja, né? Mas infelizmente, pela minha carne, eu fui vencida pela minha carne. Eu tenho uma luta muito grande em relação à preguiça, né? A ficar procrastinando as coisas. Eu sempre dou um jeito de deixar para depois. E sabemos que isso não é o certo, né? Então, infelizmente, eu fiz uma pausa nos meus devocionais, mas graças a Deus, Deus me pescou contra a minha vontade. Se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Deus tirou o meu sono pelas madrugadas e não adiantava, que eu não conseguia dormir. Eu rolava de um lado por outro. E, enfim, decidi tomar vergonha nessa minha cara e buscar o Senhor de madrugada, né? Que é uma grande dificuldade, né? Uma grande dificuldade pra mim. Graças a Deus eu tenho vencido isso a cada dia, pra honra e glória do meu Deus. E pela madrugada mesmo, eu voltei a não só orar, mas também a fazer, né? A ter esse devocional com o Senhor, que é muito importante. É sobre isso que Deus pega muito em mim, principalmente para falar com as outras pessoas. Deus, desde quando eu decidi não, porque eu acredito que muito naquele versículo que diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então eu acredito que quando Deus começou a operar em mim essa vontade de ler, não, de estudar a palavra dele, estudar a Bíblia de verdade, não só ler, Deus pega muito isso comigo, sabe? Do ato de ter uma intimidade, uma relação, um relacionamento com ele. As pessoas hoje em dia, na era que a gente vive, as pessoas são muito sem tempo. As pessoas têm tempo para trabalhar, têm tempo para sair, para curtir, para fazer compras, para namorar, para poder se divertir, ter lazer e tudo mais. Mas ninguém tem tempo para poder sentar um pouco e fazer um
culto íntimo com o Senhor, que é ter aquela intimidade que tá em Mateus, se eu não me engano, entrar no quarto, fechar a porta e vai falar com o seu Deus, entendeu? Eu acredito que o falar com o seu Deus não é só você pegar, ajoelhar e orar, que é bom, é óbvio, tá ok? Tá ok, não tá errado. Mas é mais, sabe? Você criar um relacionamento com Deus é mais profundo. É você pegar, orar, é você pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e estudar. Tipo assim, como que a gente estuda na escola? A gente estuda na escola, a gente lê, a gente faz lições, a gente anota, a gente faz resumo. Tudo isso faz a gente memorizar as coisas, né? E a palavra meditar também significa imaginar. Então, a partir do momento que você pega, você lê aquela palavra, você escreve o que você entendeu daquela palavra e você imagina o que aquela palavra quer dizer, a tua vida é transformada. É tipo assim, é você pegar uma coisa na palavra que você leu, você não entender uma palavrinha, chave, exemplo, exortação. Eu não sabia o que significava exortação quando eu comecei. E tudo que eu não entendia, eu ia lá e pesquisava o que era, qual era o significado. E muitos acontecimentos também, porque eu comecei a estudar a Bíblia de Mateus pra lá, né? Não de Gênesis, é do Novo Testamento. Eu comecei do Novo Testamento para depois ir pro começo. Então, lá, a partir do Novo Testamento, tem muitas passagens do Antigo Testamento. O que eu fazia, o que eu faço, né, na verdade, o que eu faço? Fatos históricos, eu sempre procuro ir lá atrás para poder ver o que aconteceu, para entender do que a palavra tá falando. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é mais ou menos isso. Tipo assim, se tem um versículo aqui que cita uma passagem lá do passado, eu vou lá no passado para procurar saber. Ou tipo um costume dos israelenses, desculpa, não sei agora. Enfim, eu sempre procuro pesquisar o que significa rituais, manias, costumes deles, para poder entender de verdade, né? Não que seja não que seja uma coisa minha, um mérito meu eu fazer isso, não. Eu acredito que Deus dá um entendimento pra gente poder entender de verdade a palavra dele, porque é através da palavra dele que você passa a conhecê-lo, a ter intimidade, a ouvir a voz de Deus, a saber qual era a sua vontade. É assim que a gente consegue ouvir a voz de Deus, a discernir as coisas de Deus, as que são de Deus e as que não são. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, nossa, minha vida espiritual fez assim, ó, de uma hora para outra. De uma hora para outra. Eu sinto a presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Deus fala comigo assim, no tete a tete. Entendeu? É só você buscar verdadeiramente, pedir a Deus: Senhor, eu quero entender a sua palavra, eu quero ter intimidade contigo, Senhor, eu quero te conhecer, meu Deus, porque Deus não vai lançar fora nenhum que for até ele. Nenhuma pessoa que for até ele querendo conhecê-lo, ele não vai jogar fora. Não vai, de jeito nenhum. Então, chega de conversa fiada, desculpa essa introdução toda, mas eu achei necessário falar, porque se alguém na época, alguns anos atrás, antes de eu tomar essa iniciativa de começar a estudar a palavra de Deus sozinha, porque foi sozinha, não foi nem muito sozinha, né? Foi através de um Instagram jovem cristão, um Instagram de uma igreja, não sei, de um grupo cristão que começou a anunciar que iriam começar a estudar a palavra a partir de Mateus.
tipo, estudar a Bíblia em um ano, alguma coisa assim do tipo. Aí eu peguei e falei assim, bacana, eu tava na quarentena, né? Tava em quarentena na época, não tinha nada pra fazer, e falei, vou começar a estudar também. Mas aí era tipo assim, eles liam, entendeu? Eles não estudavam. Então, se naquela época alguém me desse essa orientação que eu tô falando aqui, as coisas seriam muito mais fáceis pra mim. Porque não foi a primeira vez que eu tentei estudar, que eu comecei a estudar a Bíblia. Eu já tentei várias outras vezes quando eu era mais nova, na minha adolescência, mas eu nunca consegui. Porque eu não tinha uma orientação, né? Se eu tivesse tido essa orientação que eu disse pra vocês aqui agora, com certeza a minha vida hoje seria outra. Porque tudo que a gente passa aqui nessa terra, primeiro o mundo espiritual se move para depois mover o nosso mundo físico, entendeu? Eu acredito muito nisso. Tudo nessa vida é uma questão espiritual. Basta você ter entendimento. Quem tem, tem. Quem não tem, infelizmente, são as pessoas carnais que não entendem. Mas vamos lá. Deus me deu a palavra de Hebreus 18 ao versículo 29. Eu vou ler aqui rapidamente os versículos que falaram fortemente ao meu coração. E eu tive... Sabe que quando o peito queima de vontade de você gritar pro mundo todo o que Deus falou com você, porque as pessoas precisam ouvir, que se as pessoas tivessem esse entendimento, o sofrimento delas acabaria? É tipo isso. É muito isso, na verdade, não é tipo isso, é muito isso. Eu peço muito, muito a Deus, que Deus abra o entendimento de todas as pessoas que esse vídeo alcançar, que o Senhor abra, Senhor, os olhos, os ouvidos espirituais dessas pessoas, Pai. Que o Senhor dê entendimento, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Teu povo perece por falta de entendimento, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abrir o entendimento dessas pessoas em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazer com elas, Senhor, além do que o Senhor fez comigo, Pai. Em o nome de Jesus, que o Senhor venha levantar, Senhor, pessoas para falar do Teu amor, falar da Tua misericórdia, Senhor. Que essas pessoas venham alcançar almas, alcançar vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Em o nome do meu Senhor eu te agradeço. Então, Hebreus 18, do 18 ao 29. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que devíamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas,
como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, Deus falou muito comigo aqui nesses versículos, nos primeiros versículos dessa palavra. Por quê? Se a gente parar para raciocinar e meditar e estudar verdadeiramente essa palavra, a gente vai voltar lá nos tempos de Êxodo, nos tempos de Moisés. Você já parou para pensar que nos tempos de Moisés e antes dele, e depois dele também, né? Porque isso só foi transformado depois de Cristo. Enfim, naqueles tempos, as pessoas não tinham acesso a Deus. As pessoas, elas não tinham acesso à adoração de Deus. As pessoas não podiam ajoelhar e falar com o Senhor. Seja por estarem tristes, seja por estarem felizes, seja somente por chorar aos pés do Senhor. Qual cristão nunca fez isso? Ajoelhar e não ter uma única palavra para falar, porque a dor era tanta que a gente só sabe chorar. Acho que todo cristão na vida já passou isso. Se é cristão de verdade, já passou por isso. Tem hora que a dor é muita. Eles não podiam adorar ao Senhor. Você já parou para imaginar como seria a sua vida sem poder dar um glória a Deus? Ou você podia dar, né? Óbvio, eles podiam dar. Mas eles não sentiam a presença do Espírito Santo como a gente sente. Eles não se arrepiavam. Eles não sentiam o fogo ardente em seus corações. Eles não eram tomados para falar com autoridade. Não, eles não eram. Eles não davam glória a Deus tendo a certeza que o Deus deles recebiam. Mas hoje a gente tem. Hoje a gente tem o livre acesso ao trono de Deus. Sabe como? Ajoelhando. Botando seu joelho, a sua boca no pó. Orando, clamando, invocando o nome do Senhor. Você tem acesso ao Deus vivo, ao Deus altíssimo, poderoso, criador dos céus e da terra. Você pode abrir a sua boca e glorificar a Deus e ter a certeza que se essa adoração, esse glória a Deus saiu do seu coração, Deus recebeu. Você pode chorar sabendo que o Espírito Santo está ali, ó, colhendo as suas lágrimas, entendeu? Intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Você pode louvar ao Senhor, você pode oferecer sacrifícios de louvor para Deus, sabendo que o seu Deus vai receber, mas eles não. E o que me chamou mais atenção aqui nessa passagem foi quando o autor fala que o modo como Deus se apresentava a Moisés era tão horrível, tão arrepilante. Imagina, irmão, você tá num monte, que é bem comum hoje em dia a gente ir pro monte buscar a presença de Deus, e uma nuvem escura descer e começar a trovejar, relampejar. Se hoje em dia um relâmpagozinho cai, a gente já fica com medo, querendo correr pra dentro de casa, né? Não pode chover que a gente quer correr pra dentro de casa com medo. Agora imagina você ir buscar, tipo assim, você só quer ir adorar, o povo só queria adorar. Eles tinham uma boa intenção, eles foram com Moisés ao Monte Sião para adorar, Monte Sinai. Eles iam para o monte para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus. Mas Deus naquela época mandou Moisés fazer um limite, uma separação, acredito eu, conjecturo eu, que seja no pé do monte, né? Ele mandou Moisés fazer um limite, uma cerca que separasse a presença dele
do povo. O povo tinha que ficar ali embaixo. O povo tinha que ficar ali embaixo para poder ter um contato, que não tinha, né? Era zero, com Deus. Quem tinha o contato direto com Deus era Moisés. O povo não. E mesmo assim, mesmo não tendo esse contato direto com Deus, porque quem fazia o contato de Deus para o povo era Moisés. Moisés era um intermediante entre Deus e o povo. Deus falava com Moisés, Moisés ia e falava ao povo. Mas mesmo assim, o povo tinha toda uma preparação. O povo tinha que abrir mão de estar em casa, no conforto da sua casa. O povo abria mão de estar com o seu cônjuge, com o amado, né, da sua alma. O povo tinha que abrir mão de estar trabalhando, buscando o pão deles, né, buscando crescer. Enfim, que hoje as pessoas, até eu mesma, né, porque primeiro a palavra fala comigo, ficam muito preocupadas com o que eu sou profissional, eu quero ser um profissional. Mas eles abriam mão disso. Eles abriam mão de tudo. As pessoas tinham uma preparação, elas lavavam as suas vestes literalmente. Elas lavavam, elas tinham que estar limpas para estar perto da presença de Deus. E mesmo assim eles não tinham contato, eles não podiam glorificar a Deus e ter a certeza de que ele recebia essa adoração. E hoje nós temos isso. Hoje o véu já foi rasgado há milênios, há mais de 2000 anos o véu foi rasgado. Hoje você pode abrir a sua boca e dar um glória a Deus aonde você estiver. Hoje você pode orar, você pode louvar, você pode engrandecer o nome do seu Deus, você pode sentir a presença de Deus aonde quer que você esteja. Você pode estar em casa, você pode estar no trabalho, você pode estar na escola, na faculdade, na rua, no ônibus, no carro, no raio que o parta, no avião. Você pode fechar os seus olhos e clamar ao seu Deus, adorar a Deus em espírito ou com a sua própria boca mesmo, abrir e falar verbalmente, entendeu? Mas as pessoas hoje em dia não dão valor a isso. Hoje você tem acesso porque o Cordeiro foi morto. E a partir do momento que você não faz tal ato, que você não busca ter um relacionamento verdadeiro com Deus, que você não busca edificar um altar ao seu Deus na sua casa, que é importante, né? Edificar um altar na sua casa, você está negando a Cristo. Você está levando Cristo ao vitupério. Se não é do seu entendimento hoje, passa a ser. Você está crucificando Cristo de novo, porque a partir do momento que você não busca, você não dá valor, na verdade, você não dá valor ao ato de abrir a sua boca e glorificar a Deus, abrir a sua boca, orar, engrandecer o nome dele, louvar ele. Do que serve o sacrifício de Cristo? Fala pra mim. Se você não dá valor a tais atos. Tipo assim, você tá, né, fazendo e andando pro sacrifício de Jesus. Você consegue entender a gravidade disso? Isso é muito, muito grave. Isso é muito grave. É por isso que hoje eu convido você que parou para poder me ouvir a mudar, a transformar a sua vida espiritual. Transforme a sua vida. Peça a Deus veementemente. Peça a Deus que Ele opere nele, tanto o querer quanto o efetuar. Que o Senhor tire a preguiça, que o Senhor tire a falta de tempo, tire a falta de prioridade, porque tudo na vida é questão de prioridades. Tudo é questão de prioridades. Se você tivesse que acordar às 5 horas da manhã para poder fazer uma viagem, você iria. Mas se você tiver que acordar às 5 horas da manhã para poder orar, louvar um hino a Deus, dar um glória a Deus e ler, nem que seja dois únicos versículos da Bíblia, e meditar de verdade, anotar lá, ó, eu entendi isso, Senhor. O Senhor falou isso comigo.
Então você não está priorizando o reino de Deus. Você está desvalorizando o sacrifício de Cristo por você. E é isso, tipo, você não é uma pessoa espiritual, você é carnal, entendeu? Tudo na vida a gente vê a diferença. Tem um versículo que o meu pastor fala muito na igreja que eu amo de paixão, que é: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E são nesses atos que a gente consegue ver. Você é uma pessoa carnal? Você tem priorizado a sua vida pessoal? Você tem priorizado a sua vida profissional? Você tem priorizado a sua vida sentimental, a sua vida material? Você tem se preocupado somente com isso? Ou será que você tem tirado nem que seja 20 minutos para poder falar com o seu Deus? Glorificar a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa da minha adoração. Deus não precisa da adoração de ninguém. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus independente de você abrir a sua boca, não. Ele é Deus independente de você reconhecer ou não. Ele continua sendo Deus e sempre vai ser. Nunca vai existir outro semelhante a Ele. Nunca. Ele é Deus. É o Todo-Poderoso. Agora você precisa adorar Ele para se sentir alguém. Porque eu garanto que a partir do momento que você tomar essa decisão, que você levar isso para sua vida, começa devagarinho, começa com 20 minutos, vai aumentando gradativamente. A partir do momento que você fizer isso, a sua vida vai se transformar. Você vai passar a ter um entendimento das coisas que acontecem ao seu redor de maneira sobrenatural. Você vai ouvir a voz de Deus falar com você, te direcionar a tomar decisões, a tomar caminhos de forma sobrenatural. Eu te convido hoje a transformar a sua vida. Transforme a sua vida em todos os âmbitos, a partir da tua intimidade, a partir da tua devoção ao seu Deus. E eu fico por aqui. Meu nome é Ayla, mais uma vez. Eu sou nova aqui no YouTube, me desculpe se o vídeo não tá muito bom. Eu fiz com o que eu tinha, o meu celular, não tenho microfone, não tenho fone, eu não tenho um ambiente bacana, mas o que eu tenho, eu compartilho com vocês, que é isso aqui. Eu não posso deixar o entendimento, o que Deus fala comigo, ficar só pra mim. Eu tenho necessidade de passar isso adiante. Eu tenho essa necessidade há muito tempo e hoje eu tomei coragem pra fazer o meu primeiro vídeo. Espero que vocês gostem, espero que esse vídeo transforme a vida de alguém, que chegue em alguém, que Deus fale com alguém, transforme o entendimento, abra os olhos espirituais, entendeu? Eu acredito de verdade que esse vídeo vai transformar a vida de muitas pessoas por aí. Me perdoem se eu falei alguma besteira, se eu ofendi alguém de alguma maneira, não é minha intenção. Me desculpa se eu fui grossa com as palavras, tá? Não foi a minha intenção. E é isso. Fiquem com Deus, que Deus transforme a vida de vocês, que Deus levante vocês como vasos de honra, como instrumentos de ouro nas mãos dele. Que através da vida de vocês, outras vidas sejam transformadas, que outras vidas venham ser alcançadas e levantadas, tudo para a honra e glória do nome do meu Deus, do nosso Jeová, em o nome do Senhor Jesus, é o que eu peço, em o nome de Jesus. Tchau, tchau e até semana que vem.